Se você não conversar sobre finanças com o seu parceiro, essa provavelmente será a causa da sua separação. Fala aí, meus queridos, se você não me conhece, o meu nome é Cadu Santos, eu sou contador e planejador financeiro pessoal e sou o criador do canal Cadu Finanças. Se você é novo por aqui, já vai se inscrevendo aqui no nosso canal porque nós estamos no começo e a sua inscrição é muito importante para nós. Mas o YouTube também precisa entender que o nosso conteúdo é de altíssima relevância. E para mandar essa mensagem para ele, você pode clicar aqui no like porque eu tenho certeza que você vai gostar bastante do nosso conteúdo. Então, já deixa o like aí que é para ajudar a gente, beleza? Mas sem mais delongas, bora pro que interessa. Você sabia que problemas financeiros são a segunda maior causa de divórcio no mundo? Eles perdem apenas para a infidelidade. E com isso nós já podemos perceber que conversar sobre finanças é algo extremamente relevante e certamente pode salvar muitos relacionamentos. Mas por que as pessoas não conversam sobre finanças? Essa é uma questão muito complexa de ser respondida, mas eu vou tentar facilitar aqui o seu raciocínio. E se você é uma pessoa solteira, eu vou te fazer duas perguntas. Você não precisa responder, mas apenas reflita sobre elas. A primeira pergunta é: com quantas pessoas você se relacionou nesse ano? E a segunda pergunta é: qual é o seu salário? E agora eu te pergunto, qual dessas duas perguntas te deixou mais constrangido ou te deixou menos à vontade para respondê-la? É muito provável que você tenha dito que a segunda pergunta é a mais constrangedora ou a que te deixa menos à vontade. Falar sobre dinheiro é um verdadeiro tabu dentro da nossa sociedade. As pessoas normalmente se sentem muito mais à vontade para falar sobre seus vícios, seus problemas gastrointestinais e até mesmo falar sobre a sua vida sexual. Mas quando nós falamos sobre dinheiro, a pessoa começa a se sentir um pouco incomodada. E isso é um problema, porque falar sobre dinheiro também é uma forma muito boa de nós elevarmos o nosso nível de educação. É justamente através da conversa e da troca de experiências que nós conseguimos encontrar muitas vezes soluções para aquele problema que nós estamos enfrentando. E quando você não adquire esse conhecimento necessário, você muitas vezes acaba tomando decisões muito mais baseadas naquilo que você vê. Mas para pensar. Quase 80% da nossa população é endividada. E isso não é causado por decisões muito inteligentes dos brasileiros, até porque educação financeira é algo que não existe aqui. Então, se você não conversa sobre finanças e você não adquire o conhecimento necessário para lidar com o seu dinheiro, você muitas vezes vai acabar replicando as decisões daqueles que você conhece. Ou seja, você certamente, com o passar do tempo, vai passar a ser uma pessoa endividada, porque você vai achar que aquilo é normal. Uma pesquisa feita pela Ambima, aqui no Brasil, constatou que apenas 17% dos brasileiros têm o hábito de conversar sobre finanças com seus amigos, familiares e pessoas próximas. Perceba, muito pouco. Mas voltando a falar sobre a vida conjugal, por que é importante você falar sobre finanças não só com as pessoas próximas a você, mas principalmente com o seu parceiro ou parceira? Quando nós estamos falando sobre finanças, nós não falamos apenas sobre dinheiro, sobre a renda, mas sobretudo sobre objetivos, metas e realização de sonhos. Em geral, muitos desses sonhos que o casal sonha vai acabar passando inevitavelmente pela questão financeira, porque o dinheiro muitas vezes é o que dá o acesso para você chegar até aquele seu objetivo. E falando sobre o ponto de vista das finanças comportamentais, as pesquisas apontam fortemente que a ausência de conversa sobre dinheiro acarretam em grande divergência e geram ciclos de estresse, culpa e vergonha, o que acaba ampliando vários outros problemas que acabam surgindo posteriormente. E é claro que a resolução deles acaba se tornando muito mais difícil. E a ausência de conversa sobre finanças também acaba acarretando no que nós chamamos de infidelidade financeira. Muito provavelmente você nunca deve ter ouvido falar nesse termo, mas a infidelidade financeira pode acontecer quando, por exemplo, um cônjuge compra um sapato e não fala para o seu parceiro, e para que ele não precise ficar na posição de mentir quando for confrontado, ele simplesmente começa a dar uma pequena gastada na sola do sapato. Assim, quando for confrontado, ele não vai precisar mentir, só vai mostrar a sola do sapato e o seu parceiro vai notar que aquele sapato não é novo. Ou quando um dos cônjuges acaba comprando uma roupa nova utilizando o dinheiro de uma outra conta que ele deveria pagar e para amenizar a sua culpa e não gerar um conflito, ele diz que comprou, por exemplo, na promoção, quando na verdade ele pagou o valor integral naquela compra e não pagou a conta que ele deveria pagar. Ou até mesmo, algo que é muito comum hoje em dia, quando um dos parceiros acaba utilizando o dinheiro da sua reserva de emergência para apostar nas bets. E quando nós tentamos verificar os dados a respeito dos casais que conversam sobre finanças aqui no Brasil, nós começamos a perceber uma grande divergência com relação aos órgãos que fazem as suas pesquisas, como por exemplo o IBGE, o Serasa, a CNDL
e por aí vai. Cada um desses órgãos acaba utilizando uma metodologia diferente para conseguir fazer a sua pesquisa, o que consequentemente acaba levando eles a terem resultados distintos. E dessa forma acaba ficando um pouco complicado de nós entendermos exatamente qual dos dados é mais fidedigno. E para você entender exatamente o que eu estou querendo dizer aqui, vamos a um exemplo. Imagine que eu cheguei no Ariel, que está aqui por trás das câmeras e é um recém-casado. Eu posso chegar nele agora e perguntá-lo: Ariel, você conversa sobre finanças com a sua esposa? Como eu conheço o Ariel, é muito provável que ele consiga me responder essa pergunta sem se constranger muito. Mas pense agora no seguinte: imagine que o Ariel não me conhece, nunca me viu na vida e ele não conversa sobre finanças com a sua parceira. Além disso, ele já percebeu que essa ausência de conversas já ocasionou em muitos conflitos no casal. Você acredita que o Ariel teria coragem de me responder com franqueza se ele conversa ou não com a sua esposa? Ou você acha, por exemplo, que ele se sentiria envergonhado e mentiria para mim? Percebe como é difícil de nós conseguirmos entender exatamente como que esses dados acabam sendo construídos e qual deles é mais fidedigno? Por isso é que acaba sendo muito complicado. Mas o que nós podemos perceber com muita transparência e muita tranquilidade é que a grande maioria dos casais aqui do Brasil não conversa sobre dinheiro. E uma grande prova disso é que 80% dos brasileiros são endividados e a educação financeira praticamente não existe no nosso país. Então, se você não entende sobre dinheiro, como é que você vai conversar sobre ele com o seu parceiro? E o que essa ausência de conversa pode acabar ocasionando nos casais? Primeiro, a falta de confiança e os segredos excessivos. Você acaba começando a entender que o dinheiro é segredo. O que é seu, o que é do seu parceiro é do seu parceiro, e como vocês utilizam o dinheiro de cada um não é problema do outro. E tudo isso pode acabar acarretando, por exemplo, em falta de recursos para pagar uma conta da casa, porque vocês se preocuparam tanto em cada um pagar a sua conta que aquela conta específica da residência acabou faltando dinheiro para ela. E isso não é nada incomum de nós vermos aqui no Brasil. Muito pelo contrário, isso é extremamente frequente. Além disso, acaba acarretando em um aumento excessivo no estresse, como nós já comentamos aqui, e uma grande piora na qualidade da tomada de decisões do casal. Porque quando você acaba não conversando sobre dinheiro, você normalmente acaba se endividando. E aí quando você está endividado, você toma uma decisão no impulso, uma decisão no desespero, como por exemplo de fazer um empréstimo. Só que você não sabe exatamente se você tem condição de fazer aquele empréstimo. E aí isso acaba acarretando em uma grande bola de neve de endividamento, o que certamente acaba elevando ainda mais todos os problemas que nós falamos anteriormente. Mas, por outro lado, quais são os reais benefícios de um casal conversar sobre finanças? Primeiro, o mais importante de tudo, um grande alinhamento com relação às metas, aos objetivos e aos sonhos que serão conquistados pelo casal. Depois disso, vai ter uma maior transparência, uma minimização com relação às surpresas, sobretudo as negativas, e um aumento muito maior na confiança com relação ao casal, além de muitos outros benefícios. Mas o que é que você precisa fazer exatamente para conseguir ter uma melhor relação com o seu parceiro no que diz respeito às finanças? Primeiro, agende conversas regulares todos os meses para vocês discutirem e conversarem sobre como anda as finanças do casal. E nessas conversas você precisa falar sobre metas e não sobre culpa. Você precisa falar sobre o futuro, sobre o que vocês gostariam de adquirir futuramente, sobre os objetivos, sonhos e os caminhos que vocês vão percorrer para chegar até lá. E não sobre os erros que o seu parceiro ou parceira já cometeu anteriormente, porque isso vai acabar acarretando em mais brigas. O que passou, passou. Trate apenas do que está por vir. Toda vez que vocês estiverem conversando, por exemplo, sobre a compra de algo, faça aquelas 3 perguntas básicas. Primeiro, eu preciso disso? Depois, isso cabe no orçamento? Terceiro, qual é a forma mais barata de nós conseguirmos alcançar da forma mais eficaz possível? E procure sempre ser transparente com o seu parceiro ou parceira com relação à sua renda, com relação aos problemas que você possui e até mesmo com as dívidas que vocês têm. Isso certamente vai aumentar bastante a confiança que vocês têm um no outro e vai diminuir bastante a probabilidade de vocês acabarem tendo discussões com relação às finanças futuramente. E é sempre importante mencionar que você precisa evitar conversar sobre esses assuntos por mensagem. Sempre que possível, converse pessoalmente. Isso acaba melhorando bastante a qualidade da conversa. Também evite punir o seu parceiro ou parceira por erros que ele cometeu anteriormente. Deixe o que passou para lá. E por último, sempre que possível, procure a ajuda de um especialista para ajudar o casal.
porque isso vai fazer com que você consiga organizar as suas finanças e consiga ter uma vida muito melhor de uma forma muito mais eficaz. Eu vou deixar aqui abaixo o link do planejamento financeiro da CRK, porque nós também atendemos muitos casais e certamente vamos conseguir ajudar você e o seu parceiro ou parceira a gerir as suas finanças e alcançar os seus sonhos de uma forma muito mais eficiente. Não perca tempo. Clica no link, entre em contato com o nosso time e vamos agendar uma reunião gratuita que nós vamos te mostrar exatamente como nós podemos te ajudar. E eu espero do fundo do meu coração que eu consiga ter ajudado você a gerir as suas finanças, seja você uma pessoa que já é casada ou você que está aí em vias de se casar futuramente. Caso você tenha alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que nós voltaremos aqui para te responder. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, esse é o momento. Se inscreve aqui, deixa o seu like e me segue lá no Instagram para você ficar por dentro dos conteúdos de qualidade que eu costumo postar por lá. Você pode me mandar uma mensagem por lá também. Eu respondo todo mundo. E na próxima terça-feira eu volto aqui com mais conteúdo de qualidade para te ajudar no canal Cadu Finanças. Se você não quiser esperar até lá, você pode maratonar os nossos outros vídeos que nós já temos postado por aqui. Tenho certeza que vão te ajudar bastante. Até a próxima terça-feira.